Tudo bem com vocês? Meu nome é Diogo Batalha e eu tô aqui hoje para falar de ticket médio. Ticket médio. Se você não sabe o que é, você está correndo um grande risco de quebrar. Isso mesmo. Sem entender o que é ticket médio, dentista nenhum ganha dinheiro. E o que é ticket médio? Ticket médio é um indicador essencial para quem quer crescer e prosperar na carreira. Existem vários tipos de ticket médio. Você pode calcular um ticket médio de vários segmentos. Você pode segmentar a sua receita e calcular. Mas hoje eu trouxe a explicação detalhada de dois ticket médios que são extremamente importantes, que é o ticket médio orçado e o ticket médio efetivado. E eu vou falar um pouco mais a fundo com cada um de vocês. Ticket médio orçado. Eu vou dar um exemplo que vai ficar mais fácil de entender. O ticket médio orçado é a média dos valores orçados dividido pelo número de pacientes que receberam esse orçamento. Então vamos lá, se você quiser, até para te ajudar, você pode pegar o papel e a caneta que você vai conseguir fazer essa conta melhor e você fazendo a conta, você vai ter mais lucidez a respeito disso. Vamos pensar aqui comigo. Hoje é dia 1º e você atendeu 4 pacientes de orçamento. No primeiro paciente, você fez um orçamento que o valor total foi R$500. O segundo paciente, você fez um orçamento que o valor total foi de R$800. O terceiro paciente, você fez um orçamento e o valor total foi R$1.600. E o quarto paciente, você fez um orçamento e o valor total foi R$1.100. Total de orçamentos feito, R$4.000. Então, quando eu somo 500 com 800, com 1.600, com 1.100, dá R$4.000. Então, qual foi o valor total de orçamento feito? R$4.000. Quantos pacientes eu orcei? 4 pacientes. Então, qual que é o meu ticket médio orçado? R$1.000. Então, eu tenho um ticket médio de R$1.000 por paciente. Como eu falei, esse foi o ticket médio do dia e eu simulei que hoje é dia 1º. Quando se faz um ticket médio apurado mensal, aí vai ser cada um do ticket médio diário dividido pelo número de dias trabalhado. Aí você vai ter uma noção de qual é o seu ticket médio mensal de orçados. Agora nós vamos falar sobre o segundo ticket médio, que é importantíssimo, que é o ticket médio efetivado, ou seja, quanto eu vendi. Então, o primeiro foi quanto eu orcei, a média de valor de orçamento. O segundo é quanto eu vendi. E aí, nesse exemplo de quanto eu vendi, eu vou simular o seguinte: o paciente número 1, aquele que eu orcei R$500, né? Esse eu vendi R$400. Ou seja, eu fiz uma proposta de tratamento para ele que envolvia um tratamento completo por R$500, dentro daquilo que ele precisava, mas eu consegui vender R$400 em serviço. O segundo paciente, eu consegui vender apenas R$100. Ou seja, é aquele paciente que o orçamento ficou por R$800, mas ele não topou fazer o tratamento todo. Apenas uma pequena parte. De repente, ele não, vou fazer apenas um curativo. Então, de tudo que eu propus a ele, ele fechou comigo R$100. O terceiro paciente, de R$1.600, eu vendi para ele R$1.500. Então, o terceiro paciente, que é aquele orçamento de R$1.600, eu consegui fazer uma venda de R$1.500. Ou seja, ele tirou apenas alguma coisinha que estava ali no tratamento, que falou, não, isso aqui eu não vou fazer agora não. E o último paciente, que é aquele de R$1.100, eu vendi para ele R$800. O quarto paciente, aquele que a gente falou que ele tinha feito um orçamento de R$1.100, eu vendi para ele R$800. Quando eu vou para o meu ticket médio efetivado, ou seja, meu ticket médio do que eu vendi, está dando um valor total de R$2.800. Ou seja, meu ticket médio vendido será R$2.800 dividido por 4. Não são 4 pacientes? Então, eu somei tudo que eu vendi para cada um dos 4 pacientes e dividi por 4. Vai dar um ticket médio de R$700.
Então vamos fazer um comparativo. No primeira hipótese, ticket médio efetivado, eu tive um total de 4.000, me deu uma média de 1.000. No segundo eu tive um total de 2.800, tive uma média de R$700. Então eu fiz R$4.000 de orçamento para vender R$2.800 de serviço. Como eu posso usar esse dado? Eu posso usar esse dado para analisar a conversão. O que é a conversão? É quanto de orçamento vira tratamento. Dentista ganha dinheiro tratando. Para tratar, precisa orçar. Se eu tenho sucesso no orçamento, eu converto, eu ganho dinheiro. Então, nesse exemplo que eu dei, eu tive uma conversão de serviço de 70%. Ou seja, eu tenho uma média que 70% daquilo que eu ofereço para os meus clientes, eles compram. E nesse exemplo, eu tive 100% de conversão em relação a número de pacientes. Como assim número de pacientes? Eu dei um exemplo que 4 pacientes fez orçamento e os 4 compraram. Claro que eles compraram valores diferentes. Deu uma média de 70% do que foi oferecido. Contudo, os 4 compraram. Nenhum deles teve 0. Então, eu sei que eu tenho 100% de conversão em relação ao paciente. Com uma análise dessa de conversão, eu consigo montar uma estratégia para melhorar o lucro. Eu consigo montar uma estratégia para melhorar meu rendimento, para melhorar meu ganho, porque muitas vezes você não está tendo sucesso na conversão ou não está tendo sucesso no ganho, você trabalha muito, você faz muito orçamento, você chega cedo, vai embora à tarde, trabalha os finais de semana e você não está vendo sua carreira desenvolver. Mas muitas vezes você está colocando empenho, está colocando força naquilo que não traz resultado. Por quê? Porque você não está conseguindo medir. Se você não mede, você não melhora. O que está sendo falado aqui é a oportunidade de você entender qual é a doença e dar um remédio específico para aquela doença. Então eu vou dar um exemplo agora para ficar mais claro ainda. Então a gente fez essa primeira simulação que eu achei uma conversão de 70% em tratamentos, em serviço, e 100% em paciente. Então vamos agora para um outro exemplo, que vai ficar mais claro ainda para você entender como o ticket médio pontua, como ele clarifica para você, como ele deixa lúcido para você aonde você precisa intervir, aonde você precisa agir para você aumentar seu rendimento e aumentar seus ganhos. Vamos usar novamente 4 pacientes simulando aquele exemplo lá de cima. O primeiro paciente, aquele que foi orçado R$500, ele comprou R$0, ele não comprou. Ele simplesmente decidiu não tratar. E o segundo paciente, ele também decidiu não tratar. Ele não comprou nada, 0 também. Já o terceiro paciente, que eu fiz aquela proposta de R$1.600, ele comprou os R$1.600, ele entendeu que era bom para ele, fechou o tratamento completo, R$1.600. E o quarto paciente, ele comprou R$1.100. Ele também entendeu que aquele tratamento ali era adequado para ele e comprou R$1.100. Total de venda, R$2.700, que é o somatório de R$1.600 com R$1.100. Os outros 2 pacientes zeraram. Total orçado, não foi R$4.000? Total de vendas, não foi R$2.700? Se eu olhar a conversão nesse caso, foi de 67,5%. Então, naquele primeiro exemplo que eu dei, foi R$2.800 vendido, que me deu uma conversão de produto de 70%. O segundo exemplo foi R$2.700, apenas R$100 a menos, que me deu 67,5%. Apenas 2,5% de diferença, R$100. Parece pouco, não parece? Mas quando eu vou para a conversão de pacientes, eu tive uma conversão de 50%. No primeiro exemplo, eu tive uma conversão de 100%. Os 4 pacientes entraram, os 4 pacientes fecharam. No segundo exemplo, eu tive uma conversão de 50%. Dos 4 pacientes que entraram, apenas 2 fecharam. Então, isso muda completamente a investigação a respeito do que eu preciso fazer para começar a vender mais, com esses 2 exemplos diferentes.
Se hoje eu não tenho medida nenhuma e eu só olho no meu livro caixa e vejo, vende 2.800 ou vende 2.700, talvez isso não faça diferença nenhuma para mim, R$100. Agora, se eu consigo enxergar que em uma situação eu vendi em 100% dos casos, todos os pacientes que entraram compraram alguma coisa, naquela situação ali eu posso decidir para melhorar meu ticket médio, para melhorar meu ticket médio efetivado, eu posso decidir tomar ações a respeito de como vender mais para aquele paciente, mas eu sei que aquele paciente compra de mim, ele quer comprar de mim, ele confia em mim o suficiente para fazer um tratamento comigo, para abrir a boca dele para mim, para colocar tudo o que a minha clínica pode oferecer para ele. Mas no segundo exemplo, apesar de eu ter vendido 2.700, 50% dos pacientes optaram por não comprar nada. Eles não compraram a ideia, eles não acreditaram na proposta, eles não confiaram o suficiente para fechar o tratamento comigo. Então as ações já são outras. Não é tão somente melhorar a quantidade do que está sendo vendido. Muito pelo contrário, o que está sendo vendido, né, se você olhar, os 2 pacientes que compraram o tratamento completo. Porém, os que não compraram nada. Então já é uma outra maneira de mexer. De repente trabalhar a confiança, o discurso, a garantia que eu vou dar para esse meu cliente. Talvez não ficou claro que tipo de garantia que ele tem de tratar comigo, por isso que ele decidiu não tratar, e assim por diante. E o que a gente acaba vendo, infelizmente, quando a pessoa não está medindo e ela não está tendo sucesso, o que ela faz é culpar o concorrente e muitas vezes o que ela faz é baixar o preço. E aí ela já não está ganhando dinheiro e ela sacrifica mais ainda as margens dela. Só que ela não entendeu aonde está o problema. E ela está tentando dar um remédio para a doença errada. Ela está tratando uma infecção com um analgésico. E isso não funciona, né? Vocês sabem disso. Então, pode não ter ficado claro nesse primeiro momento o que é ticket médio. Tem que fazer algumas contas, é um pouquinho complexo, né? E de repente, eu vou falar por mim. Na primeira vez que eu ouvi falar de ticket médio, eu pensei o seguinte, gente, eu sou dentista, não sou professor de matemática. Isso está um pouco complexo. Só que eu vou dizer para vocês, existem várias ferramentas que dão um ticket médio pronto para a gente. Você colocou ali o nome do paciente e o que foi orçado, ele já calcula para você no final do dia, no final da semana e no final do mês. Ferramentas essas que você adquire muito barato. Eu posso aconselhar vocês, eu posso instruir vocês a respeito de que ferramentas são essas. Contudo, uma tabela simples no Excel, se você colocar a fórmula certa ali e você só alimentar ela, acabou de fazer um orçamento, vai lá e alimenta aquela tabela. Gasta ali 30 segundos a cada orçamento. Você também vai conseguir ter um ticket médio orçado, você também vai conseguir ter um ticket médio efetivado. Não se preocupe que eu vou ajudar vocês com essas ferramentas. Trazendo agora para o português claro sobre o ticket médio. Ele vai fazer apontamentos que vai melhorar a sua conversão. Se você converter mais, você ganha mais dinheiro. Sobre conversão e o que influencia na conversão, ou seja, o ticket médio, ele vai apontar onde está meu problema. Vamos dar um exemplo, vamos continuar naquele segundo exemplo. 50% dos tratamentos foram fechados. 50% do paciente foi fechado. Se eu tenho uma clínica, se eu estou falando de um universo de uma clínica, onde está sendo medido o ticket médio de vários dentistas, pode ser que eu vou ter que fazer uma investigação e descobrir que o dentista A está fechando e o dentista B não está fechando. Se for no meu consultório particular, onde todos os orçamentos quem faz sou eu, já é uma outra abordagem que eu vou ter que seguir e assim por diante. Então eu vou gravar um conteúdo completo sobre conversão. Não se preocupa que eu vou ter que entrar tão a fundo quanto eu estou entrando no ticket médio. Então eu vou gravar separadamente um conteúdo sobre conversão. Se você não quer perder esse conteúdo sobre conversão, se inscreve no canal e clica no sino das notificações para chegar a mensagem para você avisando que esse conteúdo está lá disponível. Depois que você entender o seu ticket médio, você precisa entender o passo a passo para você melhorar a sua conversão. Tá certo? Agora eu vou falar o impacto do ticket médio no aumento dos ganhos. Primeira coisa que você precisa entender sobre aumento de ganho. Número 1, tem várias coisas que influenciam, mas número 1, aquela que ali ocupa a maior fatia. Eu preciso fechar mais tratamentos, eu preciso vender mais. Eu preciso ter uma taxa de conversão maior.
Então, se eu preciso vender mais e eu não sei o que fazer para vender mais, eu gosto muito de usar a lógica da engenharia reversa. Como assim a lógica da engenharia reversa? Então, eu me encontrei num dilema que eu não sei como vender mais. Então, a primeira coisa que eu penso é, se a ideia fosse vender menos, o que eu preciso fazer para vender menos? Então, eu não sei como vender mais, mas eu sei como vender menos. Primeiro passo para mim vender menos, pensa comigo, eu oferecer menos, certo? Quanto menos eu ofereço, menos eu vendo. Então pronto, eu já tenho uma primeira solução de como vender mais. Quanto mais eu oferecer, mais eu vendo. Essa é a lógica da engenharia reversa. Então, eu preciso oferecer mais produtos. Se eu oferecer mais produtos, eu aumento meu ticket médio. Se eu aumento meu ticket médio, aumenta a minha chance de vender. Eu só vendo o que eu ofereço. Se um paciente entra no meu consultório e ele tem um ticket médio de R$1.000, igual a gente achou, eu vou vender no máximo R$1.000 para ele. Agora, se esse orçamento for de R$1.500, eu vou vender no máximo até R$1.500 para ele. E se for de R$2.000, eu vou vender até R$2.000 para ele. Então, quanto mais eu ofereço, maior a chance de eu vender. Aí você pode estar com a preocupação, mas espera aí, se eu oferecer 1.000 e oferecer 1.500 é muita diferença. Então eu vou ter que empurrar tratamento no paciente? Eu vou ter que propor coisas que ele não precisa? Não, de jeito nenhum, de maneira nenhuma. Muitas vezes aumentar o ticket médio envolve apenas você dar mais opções para o paciente e ele ter como decidir e escolher sobre aquilo que ele pode fazer, sobre aquilo que ele pode pagar, sobre aquilo ali que vai realmente influenciar na vida dele. Então, recapitulando, se eu ofereço mais, eu aumento meu ticket médio. Se eu aumento meu ticket médio, eu tenho mais chance de vender. Então, eu estou dizendo aqui que quanto maior o ticket médio, melhor? Não. Não é quanto maior, melhor. Existe um valor ideal para o ticket médio. E cada negócio, cada empresa, cada consultório tem o seu valor ideal. Vai depender da precificação, vai depender da cidade, dos concorrentes, vai depender de quanto tempo você tem de formado, vai depender com quais especialidades você trabalha e assim por diante. Então, eu vou passar detalhadamente, passo a passo, de como você achar o seu ticket médio ideal na mentoria. Na mentoria eu vou falar um por um, detalhadamente, para o seu modelo de negócio. E hoje o seu ticket médio ideal pode ser um e daqui a 2, 3 anos pode ser outro. Você vai evoluindo na carreira, você vai precisando mudar o seu ticket médio ideal para você continuar aproveitando todas as oportunidades. Então, eu preciso oferecer mais para mim ter um ticket médio maior, para mim ter mais chance de vender. Porém, eu não posso achar que quanto maior, melhor. Porque se eu for nessa onda de quanto maior, melhor, eu corro o risco de fazer um orçamento tão confuso que se o paciente não entender, ele não compra. Primeira coisa que você precisa ter em mente, o cliente só compra se ele entendeu a proposta. Ele compra a ideia. Então imagina, eu vou dar muitas opções para o meu paciente para aumentar meu ticket médio. E eu exagero, eu vou falar com ele assim, olha só, você precisa repor esse dente. Vamos simular que é um paciente com uma ausência dentária. Eu posso fazer um rote, mas também fica bom a PP Flex. Mas se fizer uma ponte também resolve. Essa ponte pode ser de metalocerâmica ou de cerâmica pura, mas também pode ser um implante. E esse implante ele pode ser unido ou separado, pode ser um hexágono externo, um hexágono interno, pode ser um cone Morse, pode ser um implante parafusado, cimentado. E a partir daí você vai dando tanta opção, seu ticket médio vai ficar altíssimo e quando terminar aquilo ali, o paciente não vai estar seguro para fechar. Ele pode ter confiado em você, ele pode ter entendido que você tem uma boa proposta, ele pode ter entendido que você tem capacidade técnica para tratar com ele, só que ele simplesmente não conseguiu escolher. É opção demais. Então, um ticket médio muito alto, ele pode não passar credibilidade para o paciente ou simplesmente, até mesmo que passe credibilidade, como foi dado nesse exemplo. Mas deixar ele confuso e indeciso a ponto dele não fechar porque ele está indeciso. Ele não sabe o que fechar. E aí, quando ele não sabe o que fazer, ele vai pegar uma segunda opinião. E na hora que ele vai pegar essa segunda opinião, ele encontra uma pessoa que sabe trabalhar o ticket médio, que propõe, que aplica nele o método do ticket médio ideal, e aí ele não tem mais indecisão. Ele fica seguro, ele entendeu. Ali vai ser dado para ele uma escolha, de repente, de escolher
entre dois materiais, uma cerâmica pura e uma metalocerâmica, mas ali ó, ele tem A ou B, e ali ele escolhe o A, ali ele escolhe o B e executa o tratamento. Então, cuidado com essa ideia de que ticket médio quanto maior melhor. Existe o ticket médio ideal. E agora nós vamos falar sobre exemplos práticos de como aumentar o ticket médio sem criar confusão na cabeça do paciente, sem ser desonesto, simplesmente trabalhando dentro daquilo que é sério, que é honesto, que é justo e que vai fazer o seu ticket médio aumentar de uma maneira saudável. Vou dar alguns poucos exemplos aqui, mas na mentoria a gente vai falar sobre cada um detalhadamente e a gente vai ter ali uma infinidade de exemplos para dar, para você aplicar, seja lá qual for o seu ramo de atuação. Então, primeiro eu vou falar do aumento do ticket médio orçado. Lembra que são dois, o efetivado e o orçado. Como eu consigo aumentar meu ticket médio orçado? Exemplo número 1, vou falar de clareamento. Quase tudo que você vai orçar para o seu paciente, você pode e deve orçar um clareamento. Quase tudo. Qual que é o único caso que você não tem como fazer isso? Quando é uma prótese total superior ou inferior. Se o paciente for desdentado total superior ou inferior, você não tem como propor isso. Todos os outros casos você tem como propor. E ali eu não sei quanto que você cobra no seu clareamento. Vou falar um valor hipotético. Você cobra R$1.000 no clareamento. E aí chega um paciente que precisa fazer uma coroa. E você fala com ele assim, que tal a gente fazer essa coroa sua branquinha? E ele fala, não, mas os meus dentes não são brancos, são amarelos. Aí você fala, então vamos clarear seus dentes. Vamos fazer uma coroa branquinha. Quem não quer ter os dentes mais claros? A pessoa foi para o dentista cheio de tristeza porque perdeu uma coroa, porque quebrou um dente, porque teve que tratar um canal. E ele sai dali com a boa notícia que ele vai ter os dentes todos clarinhos, branquinhos. Ele vai ter um upgrade no sorriso dele. Ele foi para tratar algo que estava causando dano e dor e sofrimento para ele e saiu com algo que vai melhorar a estética dele, que vai ajudar ele a se relacionar melhor, ele ter um convívio social melhor, ter uma autoestima maior. Por quê? Porque eu ofereci a opção de um sorriso mais branco. Vamos dar um outro exemplo de clareamento. Vem um paciente fazer um rote. Rote quebrou, quero fazer um novo rote. Vamos colocar os dentes no rote branquinho. Esse é o mesmo questionamento. Não, mas meus dentes são amarelos, não vai combinar. Então vamos clarear seus dentes. Veio o paciente fazer uma prótese total superior. Vamos fazer essa prótese branquinha. Não, mas meus dentes inferiores, ele vai falar assim, meus dentes de baixo são amarelos. Vamos clarear os dentes de baixo. Pensa comigo. Olha os exemplos que eu dei sobre clareamento. Até ortodontia, até implante. O paciente vem fazer ortodontia. Vamos acrescentar X reais na sua manutenção? No final do tratamento você faz o seu clareamento está pago. O implante é a mesma coisa. O paciente está gastando ali 4, 5, 10 mil reais para fazer um implante. Quanto que custa um clareamento? Eu dei um chute aqui, R$1.000. Está gastando 10 mil no implante, ele não vai querer clarear os dentes. Já fazer aquele implante com dente clarinho, branquinho. Esse paciente não vai querer isso, claro que ele vai querer. Aí olha como isso impacta no seu ticket médio. Supondo que o seu ticket médio hoje está na casa de R$1.500. Então todo paciente que senta na sua cadeira recebe um orçamento que fica em média R$1.500, quando a gente soma e divide, como foi explicado anteriormente. Se eu conseguir colocar todos esses pacientes um orçamento de um clareamento, eu vou aumentar em R$1.000 meu ticket médio. Esse meu ticket médio vai sair de R$1.500 para R$2.500. Tão somente indicando clareamento para todos os pacientes. Aí você vai me perguntar, e eu vou vender clareamento para todos os pacientes? Não. Mas aí vai aquela taxa de conversão de paciente único. Lembra daquele exemplo que a gente deu que fechou 70% do tratamento e 50% dos pacientes? Imagina se 50% dos seus pacientes hoje fizessem um clareamento. Todo mundo que você está tratando de canal, rote, restaurações. Restaurações, o paciente chega, vim trocar essa amálgama, minha amálgama quebrou. Vamos colocar uma resina bem clarinha, mas não pode. O dente já não é clarinho. Vamos clarear os dentes. Se cada paciente seu, ele entrou para fazer um serviço de R$100, ele recebe um orçamento de R$1.000, ele vai comprar esses R$1.000? Não, mas você vai ter chance de vender esses R$1.000. A grande sacada do ticket médio é essa. Você só vende o que você oferece. Se você aumenta seu ticket médio porque você está oferecendo outros serviços, você aumenta a chance de fechar. Você já parou para pensar hoje você vender
10 clareamentos a mais por mês? Que isso vai acrescentar R$10.000 na sua receita? Como esses R$10.000 te ajudaria na sua receita? Você tem o que fazer com esses R$10.000? Eu vou falar uma coisa com você. Eu não sei como é que está a sua vida, mas se você ainda não recebeu uma ligação do banco onde seu gerente diz, olha, tem muito dinheiro aqui na sua conta, o banco não está dando conta de guardar esse dinheiro todo, dá um jeito de passar aqui e levar um pouco de dinheiro. Se você ainda não recebeu essa ligação, você não tem por que não começar hoje mesmo testando. Cada tratamento, cada orçamento que você fizer, exceto o desdentado total superior e inferior. Se a pessoa tem um dente na boca, não tem por que você não oferecer um clareamento para ele. E aumentar seu ticket médio de maneira saudável, honesta, responsável e ainda criando um bem-estar e autoestima para o paciente. Então, pensa sobre isso. Vou dar um segundo exemplo, sobre prótese. Às vezes chega o paciente, ele tem algumas ausências, às vezes já é um paciente que já usa algum tipo de prótese, e você simplesmente se propõe a repetir aquele tipo de prótese que ele já usa. Ou você propõe a ele a prótese que você acha que ele vai ter condição de usar. Então você olha assim e fala assim, é um paciente perfil ROT, um parcial, perfil PPRG. E você não dá a oportunidade dele comparar as opções, entender qual que é o melhor para ele. Você não conhece a vida financeira desse paciente, você não sabe quanto que ele está disposto a investir na reabilitação dele. Agora, se você, além de propor o ROT, vamos voltar a dar um exemplo, e vou dar um exemplo bem simples mesmo, que não tem nada a ver com realmente minha tabela de preço. Deixando claro aqui. Supondo que esse paciente que você está propondo o ROT para ele, o ROT custe R$1.000. Se você faz um orçamento de R$1.000 para ele no ROT, ele só consegue comprar um ROT de R$1.000. Agora, se você faz além do ROT um orçamento de uma PP Flex, se o caso dele comportar isso, você faz um orçamento para ele de um implante. Se você tiver uma equipe, se você souber fazer um implante ou tiver alguém que faça implante para você. Você vai ter orçado para ele não mais R$1.000. Você vai ter orçado R$1.000, mais a PP Flex que custa R$2.000, mais o implante que custa R$3.000. Então você vai ter feito um orçamento para ele de R$6.000. Ele vai comprar os R$6.000? Não. Porque são tratamentos que não cabem junto. Não tem como eu fazer um implante e um ROT. Ou eu faço implante, ou eu faço ROT. Contudo, se eu orçar só o ROT, eu só vendo o ROT. Se eu orçar ROT e PP Flex, pode ser que eu venda o ROT de R$1.000 ou a PP Flex de R$2.000. Porém, se eu orço ROT, implante e PP Flex, eu posso vender o de R$2.000, o de R$1.000 e o de R$3.000. Então, você aumenta a chance. E isso é uma rotina que você tem que criar. Vamos dar um outro exemplo de como você aumenta o ticket médio. Você vai vender uma prótese total para um paciente. Você oferece tão somente a prótese total de uma maneira genérica. Agora, se você oferece uma prótese total com um dente Trilux, e você também oferece uma prótese total com um dente Trilux e caracterizada, olha como é que você vai aumentando o seu ticket médio. Você vai dando opções. Aí, de repente, você fala assim, não, mas se eu oferecer logo a Trilux e a caracterizada, eu já aumento o ticket médio. Sim, mas aí você não deu opção para o paciente. Se o perfil do seu paciente é comprar uma prótese mais simples, você vai deixar de vender para ele. Porque ele vai ali fora e vai vender para outro, vai comprar de outro. E se o seu paciente ele já tiver passado em algum lugar, ou se ele pretende passar em algum lugar depois que ele sair do seu consultório para ter uma segunda opinião, se ele não souber que você tem dentro do seu consultório opções, corre o risco dele achar que você é um dentista careiro. E ele fecha com outro um serviço de uma qualidade inferior porque ele não entendeu. Como assim? Olha, chegou o paciente, eu falo com ele tão somente de uma coroa de cerâmica pura, em ceram, aquela mais top. Quanto que é? Aí você fala lá, R$3.000. Já joguei meu ticket médio lá em cima, não falei de outras opções. Aí ele passa no seu concorrente e seu concorrente fala assim, eu tenho uma... Quanto que é a coroa? O paciente é leigo, ele não tem noção do que é melhor. Ele sabe que ele precisa reconstruir aquele dente dele. Aí ele vai num dentista, que é você, e você fala com R$3.000 eu reconstruo o seu dente, vai ficar lindo. E ele vai num outro, que oferece para ele uma coroa de cerômero, resina, Solidex, Resilab. E esse dentista vira para ele e fala assim, olha, R$700 eu resolvo o seu problema, você vai ficar com um dente bonito, lindo. Esse paciente, ele consegue julgar
Ele tem a capacidade de dizer quão melhor é uma coroa de cerâmica pura em relação à Resilab? Não. Ele vai entender o seguinte: o dentista A resolve meu problema por 3 mil, o dentista B resolve por 700 reais. Infelizmente, às vezes ele vai comprar o pior trabalho, mesmo podendo comprar o melhor, porque ele não entendeu que tem uma diferença gigante em relação aos materiais que estão sendo propostos. Agora, se dentro do seu consultório você fala com ele, eu tenho uma coroa de 700, eu tenho uma coroa de metalocerâmica por 1.500, eu tenho uma coroa assim e eu tenho a melhor de todas que é por 3 mil. Se você explica as vantagens e as desvantagens de cada uma delas, se ele não fechar com você naquela hora e ele passar em algum outro lugar e naquele outro lugar for oferecido a de 700 reais e a pessoa não explicar as outras opções, fica feio para aquele ali. Ele vai sair daí te dando muito mais credibilidade, falando assim, poxa, aquele ali só me falou da pior. Ele só me ofereceu a pior. E ele nem me disse que era pior. Ele só falou comigo daquela que é a mais inferior. E aí ele volta e ele fecha com você a de 3 mil. E se ele não puder fechar de 3 mil, ele vai fechar mais simples com você. E é muito melhor que ele feche mais simples com você do que feche mais simples com o seu concorrente. Então, dar opções para o seu paciente dentro do mesmo segmento de forma clara não pode criar confusão. Isso é muito importante. Muita gente erra no ticket médio com isso. Tem que ficar claro para o paciente. Nunca você vai passar para o seu paciente que você vende um material ruim. Você pode vender um mais simples. Você vai numa concessionária de carro, ele fala com você, olha, eu tenho esse aqui que é ruim, tem esse aqui que é bom. Não. Eu tenho o mais simples, eu tenho o intermediário, eu tenho o completão. Então é mais ou menos assim as etapas do orçamento. Você não pode vender nada ruim para o seu paciente. Tudo que você vende tem que ser bom. Se tem uma coisa que você está vendendo que é ruim, tira da sua tabela. Você tem uma escala, né, o mais simples até o mais completo. Vamos dar agora mais um exemplo de como aumentar o ticket médio numa outra área. Vamos falar de aparelho. Ortodontia. Se você oferecer só alinhadores, aumenta o ticket médio? Claro, mas você mata a possibilidade daquele paciente que não tem condição de fazer alinhadores. Se você oferecer só o convencional, arrebenta seu ticket médio. Se você oferece só convencional, você vende só o convencional. Então tem que dar as opções. Eu trabalho com convencional, mas eu tenho o autoligado e explicar as vantagens do autoligado em relação ao convencional. Eu também trabalho com de porcelana, o cerâmico, o safira, explicar as vantagens desse safira em relação ao autoligado e ao convencional. E, por fim, os alinhadores. E aí sim, esse cliente vai tomar a decisão de qual é o tratamento que encaixa no perfil dele. Ah, mas eu não trabalho com alinhadores. De repente você chama um parceiro, de repente você se capacita para isso. Ah, eu já não trabalho mais com um convencional. Então você pelo menos cita esse convencional no seu orçamento e explica o porquê você não trabalha mais. Olha, tem coisa muito melhor. Eu decidi hoje não trabalhar mais com esse aparelho. Se você for aí na rua, você vai achar a gente trabalhando com ele. Mas a minha opção é essa. Então tudo tem que trazer lucidez e clareza para o paciente. Se você simplesmente fala, dá uma única opção, você restringiu, você fechou o campo de visão dele. Se você dá opção demais, você impede ele de tomar uma decisão racional, porque ele não consegue raciocinar sobre aquilo ali. Então é orientação, é dar opções, é aumentar seu ticket médio orçado por ter mais opções de orçamento, mais orientado e segmentado para levar a um fechamento, certo? Agora eu vou falar de como aumentar o ticket médio efetivado. Então até agora a gente falou de aumentar o ticket médio orçado. Então, a média dos meus orçamentos. Agora vamos falar da efetivação, de tratamento. Ou seja, de como aumentar o número de fechamentos, de como aumentar o número de tratamentos, a minha média de tratamentos sendo feitos, certo? Número 1, aumentando o ticket médio orçado. Isso é óbvio, a gente acabou de falar muito sobre isso. Se eu só vendo o que eu ofereço, se eu comecei a oferecer mais, eu vendo mais. Então, o primeiro passo para me aumentar meu ticket médio efetivado é entender completamente como faz para aumentar o orçado. Foi o que a gente falou até agora. Segundo, seguindo o passo a passo para o orçamento de sucesso. Se você seguir o passo a passo, você vai encontrar o sucesso em relação a fechamentos. Você vai aumentar a sua taxa de conversão. Você vai tanto fechar mais tratamentos, quanto você vai fechar mais clientes. Ou seja, aquelas duas conversões vão aumentar e vão aumentar muito. Se você não sabe o que é o passo a passo para o orçamento de sucesso, continua acompanhando o nosso canal,
que vai ter um conteúdo sobre isso no nosso canal também. É um método que eu criei que ajuda muito a fechar o orçamento. E como eu disse, não são citações, são passo a passo. Você encontra alguns materiais citando como você faz para fazer um orçamento bem feito. Eu não fiz isso. Eu fiz um material que é passo a passo, detalhadamente. Só para você entender a diferença disso, o que é uma citação? É uma espécie de um mapa. Então você quer chegar em algum lugar, você quer chegar a um orçamento bem feito, alguém te dá um mapa na mão e fala, vai. É isso que você tem encontrado por aí. Esse material que eu estou falando não é isso. Esse material é um GPS, que ele fala, a 30 metros vire à direita, percorra 2 km em linha reta. Na esquina tal você vai ver a placa de uma casa assim, você vai dobrar nessa esquina. E por fim ele te coloca na porta, no lugar exatamente onde você quer estar. Tá? Então esse método, passo a passo, é um GPS, que vai levar você direitinho naquilo ali. E por que eu digo que é um GPS? Porque é um caminho que eu já fiz. Eu tenho 12 anos de formado. Eu já trabalhei em tudo que você puder imaginar. Em consultório próprio, já tive consultório particular, já trabalhei em consultórios de colegas, já trabalhei em consultório de alto padrão, já trabalhei em consultórios simples, em cidadezinhas pequenas, já trabalhei em prefeituras, já trabalhei em clínicas populares, já trabalhei em clínica que trabalha por plano de saúde. E hoje eu sou sócio de quase 30 clínicas. Hoje eu participo da gestão estratégica de quase 300 dentistas que trabalham nessas clínicas. Então eu conheço muito o dia a dia. Eu já percorri esse caminho muitas vezes. Eu sei exatamente como faz para chegar lá. Então, continua acompanhando, não perde as notificações, não perde as chamadas para você não perder nada desse conteúdo e fazer sentido para você esse passo a passo, tá certo? Terceira forma de aumentar o ticket médio efetivado, ou seja, aumentar as vendas, contornando as objeções. Eu já tenho um vídeo gravado no nosso canal que fala tão somente de contornar as objeções. Quando terminar esse vídeo aqui, você vai entrar lá e você vai ver como contornar as objeções. Se você souber contornar as objeções, você vai vender mais e vai vender muito mais mesmo. Quarta maneira de aumentar o ticket médio efetivado, fazendo orçamentos para leads mais qualificados. Como assim para leads mais qualificados? Vai ter um vídeo aqui no canal só falando de leads e de como conseguir esses leads e de como qualificar esse lead, mas traduzindo de uma forma bem simples para você entender nesse momento agora. Leads é aquela captação que você fez, foi o jeito que você achou de chegar até o seu potencial cliente. Então, tem leads. Hoje eu classifico meus leads em ouro, prata e bronze. Se você fizer orçamentos num cenário ideal tão somente para ouro, você aumenta muito a sua taxa de venda, a sua taxa de conversão. Você aumenta muito a sua efetivação, o seu ticket médio efetivado. Se você fizer para o prata, cai um pouquinho em relação ao ouro, mas ainda é muito bom. E se você fizer para o bronze, é onde você realmente começa a trabalhar demais e não vê resultado. E às vezes você acha que o problema está em você, você troca de cidade, você troca de consultório, você troca de preço, você troca de sócio, e às vezes o problema está no lead que você está trabalhando. Às vezes, o jeito que você tem de colocar o cliente dentro do seu consultório está trazendo um público que é bronze. E esse público não vai te ajudar a conquistar seus objetivos, não vai te ajudar a alcançar o sucesso profissional, não vai te ajudar a ter uma casa melhor, a ter um carro melhor, a fazer boas viagens. Não vai mesmo. Então, se você não entender isso, você não cresce. Na nossa mentoria, eu vou trabalhar muito. E vocês vão ver que eu vou focar muito nisso, sobre como conseguir leads ouro e prata. E num cenário ideal, trabalhar só com ouro e com prata. Bom mesmo seria só ouro, mas o ouro é um pouquinho mais escasso. Então, o cenário ideal seria ouro e prata. Lançar a mão de bronze em último caso. Trabalhar tão somente com leads qualificados. Quinta forma de aumentar a sua efetivação, o seu ticket médio efetivado. Seria a quinta forma de aumentar o ticket médio efetivado. Seria criando combos e serviços complementares. Como assim combos e serviços complementares? Eu vou dar um exemplo de uma experiência que eu tenho certeza que todo mundo já passou por ela. Você vai no McDonald's com o intuito de comprar um hambúrguer. Na hora que você chega lá, você percebe que o valor do hambúrguer está muito próximo do valor do combo.
Aí você decide levar também um refrigerante e uma batata. Na hora que você chega no caixa para pagar, a recepcionista fala assim, por mais R$2, você leva uma batata grande. E aí você, poxa, faz todo sentido, só R$2. E muitas vezes você nem batata queria comer, muitas vezes aquela quantidade de batata é demais para você, aquilo ali acaba sobrando. Mas fez todo sentido para você pagar R$2 e ter acesso a mais batatas. E na estratégia do que o McDonald's, quando ele fez a precificação dele, ele não está perdendo dinheiro com esses R$2. Esse mais batata, quanto mais batata ele coloca ali? Mais 100 gramas de batata? Quanto custa 100 gramas de batata? E como ele já precificou e ele já embutiu o preço dessa batata no restante do combo. Então tem estratégias que são usadas por grandes players, por grandes marcas, que aumenta demais o ticket médio efetivado. Aumenta demais a venda. Mas é o jeito que você apresenta. É a roupa que você coloca isso para o cliente. Então, eu também vou passar para vocês um passo a passo de combos, de você acrescentar ali, de você fazer um up no fechamento do seu orçamento, onde seu cliente fica super satisfeito. Quem não fica satisfeito de comprar mais batata por R$2? Todo mundo fica. E a sua receita aumenta demais. Já parou para pensar quantas batatas de R$2 a mais o McDonald's vende por dia? Quanto isso impacta no final de um mês? Quanto de dinheiro a rede McDonald's faz em um ano por R$2 a mais naquela batatinha? E tem jeito de a gente trazer isso para a gente também. É uma estratégia de sucesso, é uma estratégia que as grandes marcas usam e a gente pode trazer para o nosso dia a dia. Sexta maneira de aumentar o ticket médio efetivado, fazendo parceria com pessoas essenciais para o seu negócio. Como assim parceria com pessoas essenciais? Se você não faz implante, você consegue oferecer reabilitação oral tão somente com prótese fixa ou removível. Se você tem um parceiro implantodontista, você consegue aumentar seu ticket médio, porque você consegue oferecer implante. Se você não faz um tratamento periodontal, você não faz uma reabilitação completa, você faz a parte ali de dentística, mas você não pode oferecer aquela parte ali dentro do seu consultório, você encaminha para um outro lugar. E é fácil fazer essas parcerias? É fácil achar a pessoa certa? Não. Mas como eu disse para vocês hoje, em quase 30 clínicas, com quase 300 dentistas fazendo atendimentos para a gente, depois de muito errar, a gente aprendeu também o passo a passo de como trazer o parceiro certo, de como comissionar esse parceiro certo, os tipos de contrato em relação a esse parceiro, tanto em situações trabalhistas, quanto em situações de garantias de tratamento, quanto situações de responsabilidade sobre aquele tratamento. Afinal de contas, é uma pessoa que você está colocando dentro do seu consultório para atender. Tudo isso tem pronto, formatado, isso pode ser disponibilizado para quem tiver interesse na mentoria, tá certo? Sétima forma de aumentar o ticket médio efetivado, ou seja, aumentar a quantidade de venda, aumentando o preço. Ou seja, se minha restauração hoje custa R$100 e chegou um paciente e eu fiz o orçamento de 3 restaurações, meu orçamento foi de R$300. É esse valor de R$300 que vai entrar na minha conta do ticket médio. Mas se essa minha restauração não custa 100, ela custa 120, o valor que vai entrar para o meu ticket médio não é mais 300, é 360. Porém, isso tem que ser falado com muito cuidado e isso tem que ser pensado caso a caso. Isso não pode ser colocado e nem abordado de maneira genérica, como foi os outros assuntos. Isso é muito específico. Aumentar o preço dá certo? Dá certo. Mas é caso específico. É quando o trabalho já está sendo feito há mais tempo. É quando você já está trabalhando tão somente com leads qualificados, você ainda não está muito misturado os seus leads. É quando você já segue o passo a passo do orçamento de sucesso à risca, você já aprendeu, você já tem essas etapas prontas, já está na sua rotina seguir esse passo a passo do orçamento de sucesso. É quando você já tem um tempo de carreira e de consultório, onde você consegue precificar a sua tabela independente da média de mercado, independente do que está sendo praticado pelo restante. Então isso daqui vai ser falado com vocês também, mas isso vai ser conversado caso a caso. Eu falei 7 aqui, mas tem muitas outras maneiras que podem ser passadas para vocês no passo a passo aí, detalhadamente, e ao longo que vocês forem me acompanhando no canal, eu vou entregando esse conteúdo para vocês,
tá certo? Como você chegou até aqui, eu vou te dar uma dica extra, vou te dar um bônus extra a respeito do que vai ser muito importante para alavancar a sua carreira, tá? Esse bônus extra vai ser muito útil, principalmente agora que você começou a consumir esse tipo de conteúdo e vai começar a vender mais. Esse bônus extra vai ser essencial para você nesse momento que você vai começar a viver a partir de agora. Então, uma forma de te presentear por ter ficado até agora no meu vídeo vai ser te entregar esse bônus extra. Mas antes de entregar esse bônus extra, eu preciso te dar o parabéns, porque você é diferente. Se você está consumindo esse tipo de conteúdo, é sinal que você é diferente. Você é escasso, você faz parte da minoria de cirurgiões dentistas. Se você olhar, a grande maioria de dentistas está consumindo conteúdo específico. Está consumindo conteúdo de endodontia, está consumindo conteúdo de cirurgia, de estética, de harmonização. Você está consumindo um conteúdo que é específico para aqueles que vão vencer, para aqueles que vão fazer a disrupção, para aqueles que vão chegar no topo e vai chegar no topo rápido. Você faz parte da minoria. Se você faz parte da minoria, você se tornou escasso. Tudo que é escasso tem mais valor. Você pode ter certeza disso. Nada que tem muito tem valor. Vamos dar um exemplo. Ouro. Ouro vale mais que prata, por quê? Porque tem muito menos ouro do que prata. E prata vale mais do que bronze porque tem muito menos prata do que bronze. Por que o diamante vale mais do que o carvão, apesar deles serem muito parecidos quando a gente olha na parte química? Carvão tem abundância, diamante é escasso, tem pouco. Se descobrisse uma grande quantidade, imagina se descobrir um planeta que é fácil de acessar e ele é todo feito de diamante. Você pode ir ali e tirar uma lasquinha de diamante para você. Diamante não ia valer nada. Quanto que vale a areia? Vale muito pouco, porque você consegue extrair areia da praia, areia de rio, areia de barranco, de uma série de lugares. Tudo aquilo que é escasso vale muito. Veio a pandemia, o preço da máscara foi quintuplicou, às vezes em alguns lugares vezes 10. Por quê? Porque se tornou escassa. Mas quando a máscara não era escassa, era baratinho. Você comprava uma caixa de máscara por R$6, de repente a gente se viu comprando uma caixa de máscara por R$100, porque ela se tornou escassa. Você está fazendo parte de um processo de se tornar escasso. Esse conhecimento que você está adquirindo, que você vai começar a aplicar, vai te colocar nadando contra a correnteza. Não vai ter como você não ser notado. Aonde você passar, aonde você trabalhar, vão falar assim, esse profissional tem algo diferente. Esse profissional se tornou essencial para o meu negócio. Se hoje você trabalha numa clínica, você pode ter certeza que em pouco tempo você vai ser notado e dentro dessa clínica você vai alcançar uma posição de destaque. Porque você escolheu ser raro, você escolheu ter mais valor, porque você se tornou raro, você se tornou um artigo escasso. Então eu preciso te dar os parabéns e dizer que eu tenho certeza que você vai alavancar sua carreira e vai alavancar rápido aplicando esse conteúdo. Agora vamos para a dica bônus. A dica bônus é: faça um pós-venda surpreendente. A gente não acabou de falar sobre a escassez, sobre ser raro, sobre se diferenciar? Se você faz um pós-vendas diferente, a verdade é o seguinte, a grande maioria não faz pós-venda nenhum. E os que fazem pós-venda, faz um pós-venda medíocre, um pós-venda normal, um pós-venda mediano. Só de fazer o pós-venda você vai começar a se diferenciar. E se você fizer um pós-venda surpreendente, você vai se diferenciar demais. E você vai se tornar cada vez mais escasso. O que eu vou propor para você fazer um pós-venda? Você vai elaborar um script. Se você tiver dificuldade com isso, eu já tenho uma infinidade de scripts prontos para cada momento do pós-venda. Isso vai ser disponibilizado na mentoria. E nesse script, você vai ter um momento que você vai ligar para o paciente de 10 até no máximo 15 dias depois que ele recebeu alta, ou seja, ainda tem que estar aquecido ali. Entre 10 e 15 dias ele precisa receber uma ligação e você vai usar um determinado script. Com 6 meses, ele precisa receber novamente uma ligação, mas já é um novo script. Quando eu digo ligação, você precisa se conectar a esse paciente. Pode ser que você escolha fazer isso via WhatsApp, Telegram, e-mail, mas enfim, você precisa se conectar a esse paciente. Então você vai fazer com 10 dias, depois você vai fazer com 6 meses, depois você vai fazer com 1 ano.
E nessa de 1 ano, esse paciente vai voltar para o seu consultório e vai efetivar mais algum tratamento, nem que seja tão somente uma simples limpeza, uma raspagem de tártaro, uma profilaxia. Mas ele vai voltar a colocar algum valor dentro do seu consultório. E você vai perceber ao longo do tempo, numa carreira a longo prazo, médio e longo prazo, como isso faz a diferença. E você vai entender como isso que você vai fazer já vem sendo aplicado há muito tempo pela humanidade, mas infelizmente nós cirurgiões dentistas não enxergamos isso. E se você enxergar, você vai ver a diferença que isso vai fazer na vida de vocês. Vamos pensar lá atrás na humanidade. Como é que a humanidade vivia? Coletando e caçando. Então ela precisava percorrer uma grande área para ela pegar seu alimento, seja ele caça, seja ele coletando frutos, raízes e assim por diante. Hoje, o que os dentistas ainda fazem é isso. Eu preciso de mais pacientes, eu vou coletar mais pacientes. Eu faço uma propaganda na rádio, eu coloco uma propaganda na televisão, eu vou para o outdoor, eu faço uma panfletagem, enfim, eu saio por aí coletando e caçando. Quando eu saio para coletar e caçar, eu gasto dinheiro, eu gasto energia e eu gasto tempo. Eu não tenho certeza nenhuma de que eu vou encontrar o que eu estou procurando. O que a humanidade começou a fazer? Ela começou a cultivar. Ela começou a ter animais de rebanho, é o gado, é a ovelha, é o peixe dentro de um açude. E ela começou a plantar suas lavouras. Então ela já não mais saía mais para caçar e coletar. Quando ela precisava de um animal, ela ia ali no cercadinho dela, no chiqueirinho, e pegava o porco. Ela ia ali no açude e tirava o peixe. Ela ia na plantação, na lavoura, na horta dela e colhia aquilo que ela estava precisando. Ela parou de gastar energia com o que era incerto, andando grandes distâncias, sofrendo vários tipos de risco para poder achar o que ela ia coletar ou ia caçar, e começou a ir no lugar certo. Isso dá trabalho? Obviamente que dá trabalho. Isso gasta energia? Obviamente que gasta energia, mas gasta menos energia do que catar e coletar. Gasta menos dinheiro você fazer um pós-venda surpreendente do que você fazer um outdoor, uma rádio, uma televisão, uma panfletagem. Nesse pós-venda, ele acontece um efeito acumulativo. Supondo que eu montei meu consultório hoje e no final de 1 ano eu atendi, sei lá, vou falar um número qualquer, 200 pessoas, e se no ano seguinte eu atender novamente 200 pessoas, mas aquelas primeiras 200 elas estiverem dentro do meu açude, dentro do meu cercadinho, dentro do meu relacionamento, já são 400. E se no 3º ano vier 200 pessoas novas novamente, com mais aquelas 400 que eu mantive no meu cercadinho, já são 600. E quando chegar no 4º ano, se você tem um consultório com uma cadeira só, vai ficar pequeno. Você vai ter que montar uma segunda cadeira, vai ter que colocar gente para te ajudar. Porque você vai continuar caçando e coletando aquelas 200 novas que você já faz todo ano, mas você já tem aquele montão de gente que você já colocou no seu cercadinho. Porque você fez um pós-venda surpreendente, porque você se preocupou com ela, porque você mostrou quão zeloso você é pela saúde dela, com o bem-estar dela, quão preocupado você está em ter oferecido um serviço que ela merece, de qualidade. Então, essa dica bônus, a médio e longo prazo, faz um efeito tremendo. E o nome disso é relacionamento. Se você fizer um relacionamento surpreendente no seu pós-venda, você daqui a pouco ou vai parar de catar e coletar, ou você vai continuar catando e coletando, mas você vai precisar ter mais gente para consumir aquilo ali, porque senão você já não vai conseguir mais, tá certo? Em relação ao script, mais uma vez, não se preocupa, esses scripts já existem. Você pode criar o seu, você pode aperfeiçoar o seu em cima dos meus, mas isso tudo vai ser entregue pronto, tá? Mais uma vez, isso dá trabalho? Dá trabalho. Mas não fazer isso dá muito mais trabalho. Isso tem um custo? Tem um custo de uma ligação ou de uma mensagem de WhatsApp. Esse custo pode ser terceirizado, você pode colocar sua recepcionista, você pode colocar sua esposa, sua mãe para fazer, mas tem um custo de tempo também. Porém, não fazer isso tem um custo muito maior. O outro custo é você sair para caçar e coletar. Você corre muito mais risco, você não tem garantia nenhuma e dá muito mais trabalho, certo?
E por último, só para fechar esse contexto da dica bônus e você entender o momento mercadológico que nós vivemos na odontologia, aumentou demais o número de caçadores e coletores, mas o número do que pode ser caçado e coletado continua mais ou menos o mesmo. E se você é mais um caçador no meio de outros tantos, indo tentar achar sua caça, sua coleta, você tem que enfrentar uma concorrência pesada. Todo ano você vai ter que fazer mais força do que você fez no ano anterior. E sabe o que acontece quando você começa a caçar demais? Você coloca a sua caça em extinção. E é o que tem acontecido. Os clientes estão em extinção. Por quê? Porque tem muita gente caçando. Porém, quando você para de caçar e você começa a ter um rebanho, quando você começa a ter ali, dentro do seu relacionamento, você para de caçar, você para de gastar essa energia, você não se preocupa com a extinção. Por quê? Porque está ali, pertinho de você. Você tem um relacionamento, você acessa, você faz o que precisa ser feito e ali você tem uma ascensão na carreira muito rápida a respeito disso. Tá certo? Resumindo o tema de hoje, que é o ticket médio, você não pode melhorar o que você não consegue medir. E o nosso objetivo em todo o conteúdo que você vai ver no meu canal é melhorar a sua renda, é fazer você ganhar mais dinheiro, é fazer você vender mais, é fazer você ter cada vez mais uma qualidade de vida, conquistar seus sonhos, realizar seus objetivos. E o ticket médio é uma ferramenta de medida. É a única? Não. Tem outras? Sim. Serão apresentadas aqui? Sim. Mas ela é uma importante ferramenta que você já consegue colocar em prática a partir de hoje. E com ela você vai achar a doença da sua clínica, a doença do seu consultório. E aí a gente vai aplicar o remédio exato para essa doença, de forma específica. E, finalizando aqui, eu preciso deixar bem claro que o meu objetivo com esse vídeo é fazer isso, fazer você alavancar na carreira, fazer você crescer, fazer com que você alcance seus sonhos e seus objetivos. Se esse conteúdo te ajudou, se você percebe que você vai conseguir melhorar com esse conteúdo, se você está colocando ele em prática e está vendo quanto está alavancando sua carreira, como da noite para o dia você começou a fechar mais orçamento, se você começar a fechar R$100 a mais por dia, se você trabalha 20 dias, você já tem R$2.000 a mais no final do mês. Se isso vai te ajudar, eu quero te pedir que você me ajude a ajudar outras pessoas. Compartilhe esse vídeo, pensa aí, faz esse raciocínio. 3 pessoas que você acredita que pode ser ajudada com esse vídeo. Encontra na sua mente 3 pessoas que conseguem ser ajudadas com esse vídeo e encaminha esse vídeo para essas 3 pessoas. É só isso que eu vou te pedir em troca, tá bom? Te encontro no próximo vídeo. Até mais!